São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui no início deste ano, mergulhados na palavra de Deus, aprofundando na sua palavra. Hoje nós estamos no terceiro dia da Epifania, da manifestação do Senhor. Que bom, que alegria a gente começar o nosso ano, o ano novo, com a palavra de Deus, com o próprio Jesus encarnado, feito palavra no nosso meio. Que alegria, não há nada melhor. Então, meu irmão, faça esse propósito de todos os dias fazer o seu encontro pessoal com Jesus na sua palavra, meditando o evangelho do dia, meditando as leituras da liturgia do dia, meditando os livros da palavra de Deus. Isso é alegria, é um grande remédio para a nossa vida. A palavra de Deus é remédio para a nossa vida. Então, bem-vindo à nossa Léxio Divina. Todos os dias a Renovação Carismática Católica de Belo Horizonte tem essa gota de esperança derramada nos nossos corações e na nossa vida. Vamos juntos fazer esses 4 passos da Léxio Divina: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Hoje é terça-feira, 4 de janeiro de 2022. Nós vamos ler e meditar hoje o Evangelho da Liturgia do Dia, que está em Marcos, no capítulo 6, nos versículos de 34 a 44. A primeira multiplicação dos pães. Marcos 6, versículos de 34 a 44. Fala assim para nós a palavra de Deus e vamos para o nosso primeiro passo, que é a leitura atenta da palavra. E o Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se achegaram a ele os seus discípulos e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes que mandassem todos sentar-se em grupos na relva verde, e assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que lhes distribuíssem. E repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços, e o resto dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estudando e lendo essa palavra, me veio aquela passagem do povo no deserto, quando Deus fez chover literalmente sobre eles cordonizes, aquelas aves, e eles se fartaram de carne e comeram carne até se fartar. A palavra fala que saía carne pelo nariz deles, de tanto que eles comeram. Então Deus, se Ele quiser fazer um milagre para não precisar de nós, Ele faz. Ele fez o milagre lá com aquele povo do deserto, choveu cordonizes, não teve ajuda de ninguém. Mas uma grande diferença daquela passagem e dessa. Depois da vinda de Jesus, nós participamos também do reino de Deus, nós colaboramos com o reino de Deus.
Quando os discípulos foram falar com Jesus, olha essa multidão, despede, manda eles aí pelas redondezas aí acharem o que comer. Jesus chama eles, os seus discípulos, para participarem também do reino. Qual é a ordem de Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Eles ficaram assustados, porque eles estavam sempre dependendo de Jesus fazer as coisas. Quando Jesus vira para ele e fala para eles e fala, dá-lhes vós mesmos de comer, eles viram que o reino dependia deles também, do mesmo jeito que hoje depende de nós. Jesus fala com eles, vai lá procurar saber o que vocês têm aí de alimentação. Eles voltam, nós temos 5 pães e 2 peixes. É a única coisa que nós temos. O que Jesus fala? Então assente todos em grupos de 100, de 50, abençoa e manda distribuir. Todos comem, todos se fartam. A palavra fala que foram mais de 5.000 homens, a gente sabe que a leitura não conta nem mulheres nem crianças, devia ter beirando ali umas 10.000 pessoas. 5 pães, 2 peixes, todos comeram e ficaram fartos. Houve um milagre, houve um grande milagre de Jesus. Mas Jesus queria deixar claro para os apóstolos, para os discípulos que caminhavam com ele, vocês também participam do reino, vocês também ajudam no reino, vocês também ajudam a edificar o reino. Às vezes nós rezamos e colocamos tudo na mão de Deus, os problemas da nossa vida, a nossa situação, tudo a gente quer colocar na mão de Deus. Faça a sua parte primeiro, olha o que você pode fazer. Dá-lhes vós mesmo de comer, a sua família, a minha família está precisando disso, comece dando você mesmo de comer, olha o que você tem. Depois que você coloca em prática o que você tem, o que você pode fazer, Deus vai entrar com um milagre e o milagre vai acontecer, como aconteceu aqui nessa partilha. Ele não podia fazer chover cordonizes lá? Podia. Ele podia encher aquelas pradarias lá de pão? Podia. Ele podia encher lá de carne, de peixe? Podia. Mas ele pergunta, dá-lhes vós mesmos, o que vocês têm? Com o que vocês podem contribuir? Com o que vocês podem entrar aí? Entra com alguma coisa e eu acrescento, eu entro com milagre. Eu faço milagre. Quando eu vejo a disposição de vocês, eu entro com milagre e o milagre acontece. E foi isso que acontece nessa passagem aqui. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm? 5. Então entra com 5. 2 peixes, entra com os 2 peixes. E o resto eu faço. Na sua vida, o que precisa? Eu estou desempregado, estude, forme, busque, vá atrás. Deus entra com milagre. Na minha casa tem uma pessoa doente, procure um médico, procure os remédios, procure a medicina, o resto depois Deus entra com milagre. Eu estou desempregado, corra atrás do emprego. Depois que você levantar todo dia cedo para procurar emprego, Deus entra com milagre. A minha família está precisando de conversão, seja você primeiro a se converter, falar de Deus, comece a conversão na sua casa, que Deus entra com milagre para a família ser transformada. Nós temos a mania de ficar sempre esperando que o milagre caia pronto no nosso colo. Se nós não entrarmos com os pães, com os peixes, com a disposição de servir, o milagre vai ser difícil de acontecer. Mas se eu pego meu pãozinho, se eu pego meu peixinho e acrescento e entro com eles, a minha disposição, a minha boa vontade, o meu estudo, aí o milagre vai acontecer na nossa vida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso é o que a leitura nos fala hoje. E o que a leitura fala para mim nesta meditação. O que a leitura me comoveu hoje, me incomodou. Eu estou pegando os meus pãezinhos e dando, pegando os meus peixinhos e dando. Por que falou que é só 5 peixes e 2 pães? Por que era 5 pães e 2 peixes? Para falar que era pouco. Nós entramos com pouco. No reino de Deus a gente contribui com pouco. Para 5.000 pessoas, para 10.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes é pouco. Mas Deus quer que a gente entre com este pouco, porque o que nós temos para dar é pouco, Senhor. O que eu tenho para dar é pouco. Mas se eu entrar com este pouco, o milagre vai acontecer. Não existe outra meditação para isso. Eu entro com pouco e o milagre vai acontecer. Esta é a meditação dessa palavra. E isso que essa palavra fala comigo. Eu estou dando o meu pouquinho, eu não estou dando nada. Eu já acomodei. Eu já sentei na minha acomodação, em cima da minha acomodação e não faço mais nada e fico esperando o milagre acontecer na minha vida. O milagre acontecer na minha casa, o milagre acontecer para aquela pessoa que eu rezo por ela. Quantas vezes a pessoa liga para a gente, eu estou passando a necessidade aqui, eu começo a rezar.
eu não junto uma cesta básica, eu não junto os pãezinhos que eu tenho na minha casa, peixinho, vou ajudar aquela pessoa. Não, eu começo a rezar e esperar que Deus faça um milagre sem a minha ajuda, e Ele não vai fazer o milagre sem a nossa ajuda. Sem a nossa ajuda Ele não vai fazer, porque Ele quer contar conosco, não é porque precisa, mas Ele quer. Ele quer contar com seu pãozinho, com seu peixinho, com seu pacotinho de arroz, seu pacotinho de café, sua latinha de óleo, para ajudar o irmão. Ele quer que você participe do milagre. Participe do milagre de Jesus. Participe do milagre de Deus na sua vida e na vida dos irmãos, na sua comunidade. Essa meditação é para mim, eu tenho que participar, eu tenho que entrar na vida dos meus irmãos com o meu peixinho, com meus pãozinhos, com a minha ajuda. E com isto, o milagre vai acontecer. E nesta oração, Senhor, depois dessa leitura e dessa meditação, o que eu tenho para falar para o Senhor é simplesmente pedir a força do Teu Espírito Santo para que me ajude a compreender isso, Senhor. Que eu possa fazer alguma coisa na minha comunidade, nos meus vizinhos, na minha rua, no meu bairro, aonde as pessoas precisarem que eu vá, Senhor. Eu preciso contribuir para que o milagre aconteça. Por isso, Senhor, tira do meu coração todo o desânimo, toda a tristeza, toda a moleza, todo o fracasso, Senhor. Enche do meu coração de força, de altivez, do poder vindo do céu, que o poder é vindo do Senhor. Enche o meu coração com o poder e com a força tal que às vezes eu nem sei que tenho, Senhor. Mas quando eu contribuir com o meu pouquinho, o milagre vai acontecer. Enche-me com a Tua graça, Senhor. Enche-me com o Teu poder, com a Tua força, Senhor. Cantarei, alabarei, 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 alabarei. Enche-me de unção, enche-me de autoridade. Tira de mim toda a preguiça, todo o desânimo, toda a acomodação, Senhor. Enche-me com a Tua graça e com o Teu poder. Maria Santíssima, Mãe nossa, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, interceda por nós, Senhor, para que o milagre aconteça na nossa vida com a nossa ajuda, com a ajuda de cada um de nós que está escutando. Olha do lado aí da sua casa. Quem precisa da sua ajuda? De uma palavra, de uma ajuda financeira, de uma ajuda de um alimento, de uma oração. Dá-me, Senhor, a força, abra o meu coração, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos para que eu possa enxergar, Jesus, aquela pessoa que precisa, que muitas das vezes está dentro da minha casa, Senhor, precisando que eu chegue com esses 5 pãezinhos e com esses 2 peixes. Dá-me, Senhor, essa força. Eu creio no Teu poder, creio na intercessão dos anjos, creio na força e no poder do Espírito Santo para me ajudar, Senhor. Muito obrigado pela Tua ajuda, Senhor. Obrigado por essa compreensão que nós estamos tendo nesse dia, Senhor. A compreensão de que nós podemos ajudar no reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que colocou isso no nosso coração, que nós podemos fazer alguma coisa pelo reino e nós vamos fazer, Senhor. Quantas pessoas sofridas, Senhor, necessitando desses 5 pães e desses 2 peixes, Senhor, às vezes morrendo de fome na nossa porta, porque nós não entramos com a nossa parte, Senhor, para que o milagre aconteça. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja o Teu sacrifício na cruz. Bendito seja, Senhor, que a partir de agora, Senhor, nesta oração eu quero também dar a minha parte e fazer a minha contribuição. Que nesta contemplação, que é o que a palavra faz em nós, o que a palavra faz em mim, é transformar, é fazer com que o meu coração seja dilatado e transformado, Senhor. Que esse entendimento caia no meu coração, caia na minha mente, Senhor. Que a Tua palavra seja para mim hoje vida e libertação. Que a contemplação seja a mudança da minha vida, a mudança de quem me ouve nesse dia, nessa terça-feira, nesse início de ano, para que o nosso ano seja transformado e modificado, não só nesse dia, mas em todo esse ano que se inicia. A Sua palavra transforme a nossa vida. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, louvado seja Espírito Santo Paráclito. Louvado seja Maria Santíssima, São José, todos os santos. Louvado seja a nossa igreja. Louvado seja Deus pela sua vida, que hoje tirou um tempinho para participar conosco dessa Léxio Divina. Muito obrigado, porque você participou e escolheu a melhor parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.